Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos à nossa primeira aula nesse formato remoto. Então, nessa aula de hoje, a gente tem o objetivo de discutir um pouco sobre a estrutura geológica, sobre o relevo e passear um pouco sobre a hidrografia do Brasil. Então, tem muito conteúdo para pouco tempo, vamos tentar prestar atenção, mas vocês têm o auxílio do livro didático de vocês para aprofundar conhecimento e exercitar também. Posteriormente vou passar uma atividade para vocês ao longo da nossa aula e vamos para o conteúdo. Basicamente, o nosso Brasil ele é formado geologicamente, ou seja, em termos de estrutura da terra, em termos de rocha, por três grandezas que a gente fala na geologia, que é os dobramentos antigos. Então, esses dobramentos antigos, como o próprio nome sugere, são estruturas antigas. Essas estruturas antigas são desde o pré-cambriano e elas acontecem em virtude do movimento da costa. Além dos dobramentos antigos, a gente tem as bacias sedimentares, que são, como também o nome sugere, feitas de sedimentos. São estruturas menos rígidas e mais recentes. Então, elas ocorrem devido ao processo de erosão e sedimentação dessa estrutura que anteriormente era mais rígida e hoje ela é sedimentar. Por último, os crátions, ou, como eu gosto de chamar, os escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos ele é composto por rochas, principalmente metamórficas e magmáticas, que são rochas mais rígidas. A magmática é aquela rocha que decorre do processo de resfriamento do magma da Terra, e as metamórficas foram aquelas que passaram por alterações, principalmente que anteriormente eram magmáticas. E essas alterações é devido à elevação da temperatura e da pressão atmosférica também. Então tem esses dois pontos importantes. Então, basicamente, os crátions, os escudos, que podem ser escudos cristalinos, também o nome, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares são as três grandes estruturas geológicas da nossa Terra e também decorrente do nosso Brasil. Eu falo da Terra porque também essas três acabam sendo abrangentes em todo o território mundial. Tá bem? Além disso, a gente vai ver que existem as formas de relevo, e essas formas de relevo elas podem estar muito associadas a essas três estruturas que eu acabei de mencionar. A primeira forma de relevo que eu vou trazer para vocês são os planaltos. E aí na página 26 e 27 do livro didático de vocês vão ver a cobertura de planaltos que a gente tem no nosso país. E nosso país ele é muito determinado por planaltos, assim como o nosso estado, Pernambuco, ele também é muito determinado por planaltos. Se a gente fizesse, por exemplo, uma viagem, dizendo que a quarentena acabou, e a gente vai fazer uma viagem em direção ao sertão pernambucano, e subindo ali entre Pombos e Gravatá, a gente encontra a Serra da Russa, que é a escarpa do Planalto da Borborema. É um planalto que ocorre aqui na nossa região de Pernambuco. Porém, a gente tem no Brasil outros planaltos, como por exemplo o Planalto Central, que ocorre no coração do Centro-Oeste, e por aí vai. Esses planaltos, eles são, como o nome já sugere, são regiões elevadas com topo mais ou menos plano, passando por um processo de periplanação, que é um processo de deixar a região mais contínua, com menos sobe e desce, menos enladeiradas. A gente tem as depressões têm duas naturezas, elas podem ser relativas ou absolutas. As depressões absolutas são aquelas regiões que elas estão abaixo do nível do mar. Já as depressões relativas são aquelas regiões que estão abaixo das cidades ou das regiões circunvizinhas, como por exemplo a região
da depressão sertaneja, que é uma região também muito comum aqui no nosso estado de Pernambuco. Se a gente fosse em direção, após passar pelo Planalto Borborema, a gente iria em direção à depressão sertaneja, que está muito próximo à Chapada do Araripe, que é uma região mais elevada, ou seja, a depressão ela está inferior em termos geomorfológicos, inferior abaixo do Planalto e abaixo da Chapada, ou seja, uma região menos elevada. Além disso, a gente tem as planícies aqui ocorrem principalmente próximo às regiões litorâneas, próximo ao litoral. Falando de litoral, a gente vai falar também sobre os nossos rios. Além disso, sobre uma questão muito importante que é a gestão desses rios. A gente vê que no sertão, por exemplo, a gente tem um grande rio, o Rio São Francisco, que ele tem naturalmente a direção de encontrar o oceano. E é isso que ocorre com a maioria dos rios de grande porte. O que ocorre com os rios de menor porte? Eles geralmente recorrem ao rio de maior porte. Por isso que a gente tem a diferença de rio principal e seus afluentes. Afluentes são aqueles menores que estão indo em direção ao maior. Então, se a gente for falar aqui de Pernambuco e Nordeste, a gente vai usar o Rio São Francisco como rio maior e os afluentes, aqueles rios que correm em direção ao São Francisco. E o São Francisco está correndo em direção aonde? Em direção ao oceano. Que oceano? O Oceano Atlântico. E na região metropolitana do Recife, a dinâmica dos rios são diferentes. Eles já correm em direção naturalmente ao mar, como por exemplo o Capibaribe, o Beberibe. Então a gente tem esses rios que têm uma dinâmica diferente aqui na região metropolitana do Recife de como acontece na região do sertão pernambucano. Esses rios, eles podem também ganhar dois nomes. O primeiro nome são de rios perenes, aqueles rios que nunca secam em nenhuma estação do ano. O segundo nome são rios temporários ou intermitentes. Esses rios intermitentes, na estação de seca, eles naturalmente também secam. Então, por isso que eles ganham o nome de rio temporário, porque alguma estação do ano eles dão uma pausazinha. Mas eu vou passar como atividade para vocês a página 25 do nosso livro didático e a página 26. Então, esse é o nosso desafio, realizar essas duas páginas e pesquisar um pouco mais sobre os rios do nosso estado. Então, eu quero que vocês centralizem mais em Pernambuco, pesquisem, se aprofundem, porque virão momentos de ter pergunta. Então, quando a gente estiver próximo, eu quero saber quem foi que cumpriu o desafio, tá bem? Até mais!